Vamos à igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um dia na Escola Bíblica Dominical, nesse trabalho online. E o presbítero Fabiano, juntamente hoje com o pastor Denizar, vamos aqui estudar a lição de número 8, dia 24 de maio de 2020, lição de número 8, que tem como título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo se encontra na segunda carta a Efésios, capítulo 2, versículo 20. Mas antes de nós lermos o texto áureo, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos proporcionado, né, pastor? Amém. Oremos ao Senhor, você na sua casa, você em frente onde você estiver nos assistindo, os irmãos, os poucos que estão aqui cooperando para o culto online. Nós vamos orar e agradecer o Senhor. Senhor Deus, graça nós te damos, te glorificamos em nome do seu santo e poderoso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos nesta noite, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender a tua santa e poderosa palavra. Esta, Senhor, a qual nós temos a convicção e a certeza que é a bússola, que é o caminho, que é o orientador do cristão para a grande jornada que nós iremos trilhar até chegar ao céu. Sendo assim, eu te peço, como de costume, que teu Espírito Santo, ó Pai, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as tuas verdades, para que possamos entender o teu querer, e assim, Senhor Deus, sermos melhores na tua presença. Abençoa cada um, Senhor, que assiste essa live, que assiste essa EBD online, presencial, aqueles que estão aqui. Toma em tuas mãos, e se algum dos irmãos há necessidades, ó Pai, de uma intervenção do Senhor, que a tua mão forte esteja sobre a vida de cada um, abençoando, livrando, protegendo e, Senhor Deus, dando aquilo que cada um de nós, Senhor, precisa. Assim nós oramos e te glorificamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, o texto áureo se encontra na segunda carta, qual escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, e tem como dizendo assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Amém? Leitura bíblica em classe se encontra lá no livro, na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, só posso ler? Então tá, o pastor Denizar vai ler aqui a leitura bíblica em classe, então depois nós vamos aí dar início à aula. Eu vou estar discorrendo aí, lendo a introdução e o primeiro tópico, e o pastor Denizar vai estar fazendo a aplicação sobre esses tópicos aí. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitem este conteúdo que é importante, edificante, como os outros conteúdos das outras escolas bíblicas dominicais. Deus tem algo para fazer, tem algo para realizar, e é para já, é para esta noite. Aproveite, você que está aí no celular, acompanhe pela apostila, acompanhe pela Bíblia, e assim nós vamos certamente receber uma bênção da parte do Senhor. Efésios capítulo 2, no verso 20, a palavra do Senhor fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Lá também no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, há um complemento que diz assim: tudo aquilo minhas palavras e as pratica, aloei ao homem prudente que edificou a sua casa exclusivismo de Israel como Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Amém, pastor? Amém. Templo de Jerusalém, santuário judeu, ali acreditava-se que era morada do Deus Altíssimo. Todavia os gentios não podiam ingressar nele, como já estudamos na lição anterior. O templo representava algo que era exclusivo do judeu. Existiam as repartições, existia o muro e algumas recomendações que eram muito severas. Com a reconciliação, Cristo reconciliou ali dois povos, né? Judeu e também o povo gentílico. Não há mais como haver exclusividade ali no templo, né? E, inclusive ali o estudo, né, nos permite fazer uma citação na época de Salomão, né? Há um texto que diz assim: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Uma pergunta, né? Lá descrito em 2 Crônicas, no capítulo 6, no verso 18: eis que os céus, até os céus dos céus, não se podem conter o Senhor, né? Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão, ao construir ali o templo, já sabia que o templo não contenderia ali Deus, né? Não caberia Deus ali dentro. Não era a casa, e sim um lugar onde Deus estaria ali confinado para sempre, né? Mas um lugar em que as pessoas se dirigiam em um só corpo para clamar a Deus, e é descrito ali como casa de oração, lugar que tornava propício e que a unidade espiritual do povo fosse representada no ajuntamento deste e naquele lugar para buscar Deus, né? Lugar para guardar os materiais num rito, né? Vasos sagrados, arca, aquilo tudo ali foi quebrado, né? E agora a unidade espiritual inclui também os gentios, inclui o povo judeus, num só templo ali, né? Numa mesma comunhão. Qual era o erro que existia ali, né, dos judeus? Eles achavam que Deus estava presente apenas ali em Jerusalém e confinado no templo. E hoje nós sabemos que Deus, ele habita no coração, onde há adoração, onde há louvor. Deus está habitando ali, renovando e nos fortalecendo através da sua presença. Uma pequena colaboração.
Só lembrando, né, pastor Denis, que o próprio Jesus, né, foi interrogado a respeito disso, né? Amém. A mulher samaritana, no tanque lá de Samaria, ela fala, olha, os judeus dizem que tem que adorar no templo. Os nossos pais falam que tem que adorar no monte. E Jesus fala, olha, mas chegará um dia que nem no templo e que nem no monte. Mas o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade, né? Amém. Então, Jesus já estava dizendo para aquela mulher, e diz para nós hoje, né, que não é um lugar físico que pode conter o Senhor, né? O próprio Salomão, já interrogando, como o pastor Denis aqui leu, né, fazendo essas exclamações a respeito que se o Senhor poderia, né, nem o céu sustenta, ele poderia caber dentro daquele templo. E nós vemos que na inauguração do templo, quando os levitas começaram a louvar, que nada o Senhor entrou, né, a nuvem da glória, nem os sacerdotes conseguiam ficar de pé. Só a glória de Deus entrou ali e ele já, né, foi abalada aquela estrutura. Foi bastante, né? Isso. Então esse edifício espiritual, esse santuário judeu, ele ficou, né, hoje para nós ultrapassado, né? Então Cristo, ele aboliu isso através do quê? Da reconciliação na cruz do Calvário. O segundo subtópico aí fala sobre o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Está lá em Atos capítulo 7, versículo 48. Deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Ou seja, né, o pastor Denizar citou a respeito lá de Salomão, a gente falou a respeito da mulher samaritana. Então, nós hoje somos o santuário de Deus, o lugar de habitação do Altíssimo, né? Eu sempre, quando nós estamos aí ajudando aquelas pessoas que estão caminhando para o batismo, Glória né, a Deus. nós vemos aí, nós sempre lecionamos ali a respeito do Espírito Santo, né? Falando a respeito de quem é o Espírito Santo e a respeito da doutrina do homem. E a gente sempre, eu sempre costumo a trazer a memória, né? E também quando a gente está, né, ajudando os irmãos, a gente acaba sendo ajudado também, porque a palavra, ela é uma espada de dois gumes, né? Então ela corta para lá e para cá também. É uma grande responsabilidade para nós que somos cristãos, porque nós estamos, né, carregando, né, Deus em nossas vidas. Você é a carta escrita por Deus, né? Nós somos, né, os cristãos, nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos a essência de Deus em nossas vidas. Ou seja, qual é a nossa responsabilidade de sermos o santuário? Nós vemos, né, eu costumo sempre lembrar que quando eu não era cristão e eu, né, seguia a religião católica, e o costume do católico, toda vez que passa na frente da igreja, é fazer o sinal da cruz, né, em reverência àquele lugar. Por quê? Porque ele entende que aquele lugar, né, é um lugar santo para eles. Então, é um lugar que você vai ter uma responsabilidade, eles têm uma responsabilidade de ter uma reverência. Ou seja, então essa referência vem para nós hoje. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E como é que está a nossa conduta diante dos homens? Qual é a reverência que as pessoas têm quando se deparam com um cristão? Porque se nós olharmos, né, Paulo e Silas pregando, até a mulher adivinha lá, ela ia, ó, esses são homens de Deus. Até os demônios falaram, ó, bem sabemos quem é Paulo e sabemos quem é Jesus, mas vós quem sois, né? Quando pegaram os filhos de Cefas. Então é uma responsabilidade muito grande para nós dizermos que somos templo e morada do Espírito Santo e carregarmos essa essência
para onde nós formos. Então, Paulo ali, ele está advertindo que hoje nós somos um templo edificados em Cristo, né? Um santuário cristão. Quer comentar alguma coisa nesse segundo tópico, pastor? É uma grande responsabilidade o crente hoje falar para uma outra pessoa e testemunhar desta forma: Cristo habita em mim, o Espírito Santo faz morada em mim. Eu sou um santuário cristão. Cristão, aquele que tem Cristo no coração, aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Então, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita e está habitando em espírito, né? Os que pertencem a Cristo incluem também povo gentílico, que estava à parte, né? E o Senhor o chamou para dentro. E Paulo está inclusive falando com este povo, né? E nós somos tidos como povo gentílico. No verso 19 e 20 é uma continuação, né? Paulo está assegurando aos gentios que eles formarão parte integral da igreja de Deus, né? E está construindo, né? Assim, no verso 19 fala: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre esta fundação, sobre esta pedra que é Cristo. Esta igreja é uma comunidade, né? É um ajuntamento de pessoas, mas é feita, né, uma analogia da mesma com um edifício em processo de construção, em processo de edificação. Em linhas gerais, nós podemos retornar ao tópico anterior, onde Paulo está afirmando que é a morada de Deus, né? Não é ali o templo em Jerusalém, mas sim a igreja, através do Espírito Santo que em nós, né, faz a habitação. Uma coisa gloriosa. Não é difícil de entender isso não, tá, irmão? Aceitou Jesus, passou por esse processo de conversão, está em comunhão, você pode ter o Espírito Santo, né? E nós como morada do Espírito Santo. Por isso que esse tópico enfatiza muito bem, né? Nós somos o santuário cristão, né? Paulo ele cita duas alegorias, né? Ilustrações. O corpo, né? Sendo Cristo a cabeça, nós somos os membros aí, cada um, né? Às vezes você ouve a pessoa, uma pregação, falar: você pode ser o dedo, você pode ser o braço, você pode ser o pé, né? A orelha, o nariz. E um não vive sem o outro. E um não vive sem o outro. E aqui nessa ilustração que Paulo está trazendo aos Efésios, né? E trazendo a nós hoje, ele está nos comparando com uma edificação, né? Com uma casa, como Cristo lá em Mateus também, ele vai falar que o homem que ouve e pratica as palavras é como aquele que construiu a casa, né? Edificou a casa sobre a rocha. Então, há uma ilustração que nós está trazendo hoje, só para os nossos ouvintes aí, alunos e professores e os demais que nos acompanham, entendemos que nós hoje, Paulo está citando lá, e nós estamos discorrendo esse assunto, nós estamos sendo comparados com uma edificação. Ou seja, então hoje você pode se comparar a um tijolo, né, que faz parte dessa edificação. Integrante. Parte integrante, né, e essencial. Porque se você faz uma casa, mas se na parede faltar um tijolo, vai ficar um vão ali, né? Que pode entrar um vento, pode entrar fragilizar, pode entrar um animal peçonhento, alguma coisa. Então, essa estrutura de templo, de morada, de corpo, né? Que Paulo está aqui dizendo em Efésios, ele está ilustrando como nós formos uma casa. E em cima de que nós somos edificados, né? Aqui no subtópico 3, vai falar a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão,
Em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito. Monolito, irmãos, é uma pedra grande, né? Um monolito com cerca de 12 metros de comprimento, né? Então, aí Cristo, no subtópico 4, vamos dar procedimento, Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, né? Salmo 118, versículo 22 vai dizer isso. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, lá em Marcos capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Amém, pastor? Amém. É interessante ressaltar que esta pedra era colocada numa posição estratégica, né? Era num canto para unir duas paredes, e dali se partia os alicerces e as colunas, né? A edificação partia-se dali. E o estudo mostra que ela tinha, né, algumas funções: a função de sustentar, a função de firmar, a função de dar união e também alinhamento, e de indicar o responsável pela construção. Havia um registro nesta pedra, havia o nome do rei, né? E nós temos o nosso rei hoje, Jesus, né? Está gravado isso aí no nosso coração como pedras. Este nome, ele está gravado no nosso coração. Mas naquela época, essas pedras, né, elas tinham um registro. Essa pedra, né, angular, esta pedra de esquina, essa pedra principal, ela tinha, né, algumas funções. E gostaríamos aqui, em rápidas palavras, de descrever, né, a função, né, o responsável pela construção, né, se identificava com facilidade. Hoje, nós batemos o olho num servo, pelo seu testemunho nós falamos, há um registro de Jesus no coração deste homem. A partir do momento que você aceita o Senhor, há um registro, né, o nosso nome passa a ser escrito no céu e o nome de Jesus está gravado no coração. Tem a outra função de sustentar, né, aquela edificação, aquele edifício. Quem dá força necessária para suportar os pesos, o desgaste desta vida, ninguém mais do que o Senhor Jesus. Cristo também é quem firma esse edifício, dá estabilidade. Se não fosse assim, não estaria de pé. Também ele mantém unido, né? Nós temos comunhão. O mesmo Deus que está no seu coração, está no meu coração, está no coração de Fabiano, com o mesmo propósito de salvação, amém, além das demais coisas de preservação para esta vida. Então, nós vamos falar uma mesma linguagem, nós vamos estar unidos, né? Ele nos mantém unidos. E também dá alinhamento, né? Nos faz estar alinhados, né? O estudo diz que todos os membros e todos os tijolos, né? Que nós somos tijolos, nós somos esses tijolos, essas pedras vivas. Isso faz com que a igreja possa caminhar num só propósito, num só intento. Não vai um para a direita, outro para a esquerda, mas nós temos um alvo para seguir, né? Então, esta pedra nos faz enxergar essas funções, essas características que nos mantêm alinhados como aqueles que estão sendo preservados para uma tão grande salvação. E lembrando que essa pedra angular, ela tinha que ter uma estrutura compacta, né, pastor? Ela não podia ser abalada pelo peso. Então, quando Cristo fala que ele foi uma pedra rejeitada, é porque olharam para ele e viram que ele não servia para ser um fundamento. Não estava, né? Não servia para ser a fundação de algo, para sustentar algo, né? Foi a pedra rejeitada, colocada de lado. Mas aí ele diz que a partir daí ele se tornou o quê? Ele se tornou a cabeça de esquina, ou seja, a pedra exata. E lá na frente, hoje eu levei, depois da reunião que nós tivemos aqui de manhã, levei o evangelista Pablo em casa e passei ali perto do Guaranhuns, e naquela parte do Joca ali para baixo, ali na Leila Diniz para baixo, passei por ali, tem umas casas que elas são todas tortas, né? Afundou, porque ali era uma vargem, né? E aí com a enchente que dá ali, elas
elas afundaram. Aí eu fiquei lembrando da revista, da lição, né? Porque não tem uma base, não tem uma sustentação. Foi edificado sobre a areia, não teve uma sustentação firme, né? Talvez não colocaram uma pedra angular ali para sustentar o alicerce, a base, a coluna, né? Então, quando alagou-se ali, quer dizer, a edificação cedeu e afundou uma parte, a outra parte. Então, as casas são todas fora de nível. E o próprio Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 18, ele vai, né? Quando Pedro tem uma revelação celestial dizendo que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, aí Jesus vai dizer para ele: olha, tu és Pedro, mas eu vou te falar uma coisa sobre esta pedra. Ele está dizendo ele, né? A pedra angular. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quem é essa igreja que Cristo edificou sobre ele mesmo? Somos nós, meus queridos. Sou eu, né? Pastor Denizar, corpo ministerial da igreja aqui de Assembleia de Deus Nova América. Você que nos assiste, todo aquele, repetindo, como o pastor diz, que aceitou a Cristo como Salvador, né? E confessa em seu coração e com a sua boca que Ele verdadeiramente é o seu Senhor, você faz parte da igreja de Cristo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você está edificado sobre uma rocha, meu querido, que não pode ser abalada. Glória a Deus. Não tem situação adversa que vai abalar essa rocha. Então, é aí que o salmista vai dizer o quê? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Ou seja, o cristão que confia naquele Senhor, a qual ele foi edificado sobre ele, ele não se abala. Pode vir as adversidades todas que vierem, ele está firmado numa rocha eterna, numa pedra angular, a pedra de cabeça que é o Senhor Jesus. Amém, queridos? O segundo tópico aí, nós vamos dar procedimentos, fala sobre o fundamento, apóstolos e profetas. O senhor quer ler, pastor? Posso? Então vamos lá. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e o mensageiro de Cristo, o fundamento. Amém. Então, Glória a Jesus. Então nós entendemos aí, né, que a palavra apóstolos aí significa enviado ou mensageiro, e nós sabemos, né, que os 12 ali foram, como o comentarista diz, testemunhas oculares de tudo, né, que aconteceu ali com Jesus, né, desde quando Jesus chama-os para segui-los, né, para seguir o Senhor, né, que ele diz: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me, né. Então, os 12 ali seguiram a Cristo e foram testemunha. Claro que houve alguns que teve experiências maiores, né, mais próximas, né, como Pedro, Tiago e João, que foram os 3 que Jesus separou ali para estar mais próximos em momentos mais íntimos, mas todos eles testemunharam das maravilhas, né, da morte, do sofrimento, da ressurreição do Senhor, né. E o apóstolo Paulo também foi chamado depois da sua ressurreição de Cristo, né, ascendência ao céu. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Jesus Cristo para ser, né, o apóstolo aí, para levar a palavra aos gentios. E esses daí, né, tomaram assim a incumbência de trazer a palavra. Nós vamos ver que até lá no livro de Atos,
Eles tinham uma dificuldade, na igreja crescia demais, e eles não conseguiam cuidar das viúvas e órfãos e ensinar a palavra de Deus, né? A palavra de Cristo, aquilo, as boas novas que Cristo deixou. Então o Espírito toca neles para eles escolherem, né, ali 7 homens, né, para ser os diáconos, né? Estevão também é separado ali para ser os diáconos naquela época, que os diáconos iam fazer parte integrar aquela comissão para cuidar das viúvas, né, dos órfãos, enquanto os apóstolos ensinavam a palavra ao povo para edificá-los, né? Então, o fundamento, né, aqueles que aceitaram a Cristo, a igreja primitiva, ela foi fundamentada sobre Cristo, mas para haver ali a cauterização, né, a conclusão desse fundamento, era preciso que o ensinamento da palavra, e isso coube aos apóstolos fazer isso. Então, por isso que o apóstolo Paulo aqui, né, ele vai dizer, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Importante uma pequena explicação. Algumas igrejas não respeitam a autoridade de Paulo ali como apóstolo, porque não foi um dos 12 que caminhou com Jesus, vendo ali toda a operação no ministério de Jesus. Mas primeiro capítulo de Gálatas também defende ali a autoridade apostólica de Paulo, e quando nós observamos ali Atos, principalmente no capítulo 9, após a sua conversão, Paulo não foi para Jerusalém, né, onde estavam ali os apóstolos, mas rumou ali para as regiões da Arábia, onde permaneceu por 3 anos, fazendo ali, podemos dizer, um seminário, né, muito próximo, né, intenso ali com o próprio Senhor Jesus, com a ação de Jesus sobre a vida dele. Então, hoje Paulo, para nós, é um dos apóstolos, né? E foi bastante usado nas mãos do Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele próprio, né, nas suas cartas, quando ele vai introduzi-las, né, em Gálatas mesmo, ele diz, ó, Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Né? Então ele vai se apresentar como o próprio apóstolo. E o próprio Deus, né, o próprio Jesus, quando ele pede, né, para ir lá orar por ele, ele vai, porque aquele também é vaso escolhido para mim. Né? Então, como apóstolo significa o enviado ou o mensageiro, então o apóstolo Paulo, ele se identifica como aquele que foi enviado por Deus, né, por Jesus Cristo escolhido, mensageiro da palavra do Senhor, para os gentios, né, para os reis, né? Efésios também, capítulo 1, versículo 1, ele diz o quê? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Então, ele vai se identificar sempre como ele sendo um apóstolo de Jesus Cristo. Podemos dizer que Paulo foi convertido com um propósito determinado, né? Porém, a seu entendimento, ele achava que ele era o menor de todos. Né? Filho por adoção, porque ele veio depois. Então, o que Paulo trazia no seu coração de tristeza era que ele era apóstolo, escolhido por Deus, e se nós colocarmos num grau aí de capacidade, era maior do que todos, porque escreveu quase 70% do Novo Testamento, né? Fez, né? Foi o maior missionário aí que a Bíblia teve, tinha todos os dons. Então, mas ele próprio dizia, eu sou o menor de todos. Por quê? Porque a tristeza no seu coração era justamente não ter caminhado com Cristo, não ter visto, né, tudo que Cristo fez como os outros 12 viram, né? Imaginando se tivesse caminhado, o que faria? Misericórdia, Deus abençoe. Está de bom tamanho, não está? Está de ótimo. Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constituiu o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 33.
A gente lê doutrina dos apóstolos, mas uma linguagem melhor entendida, utilizada, né? Porque a doutrina é do Senhor Jesus, né? Do Senhor Jesus. Eles assumiram porque aceitaram do Senhor Jesus. O próprio Paulo fala, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então é tudo vindo do Senhor, né? Como ensino primeiramente para eles, para depois ser transmitido. Então, pelo fato de ter assumido isso, né, se diz hoje que é a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, Paulo até diz, né? Se eu, outro evangelho, ou outra criatura qualquer, ainda que seja um anjo que descer do céu, lhe pregar ou lhe ensinar outra palavra, outro evangelho que não seja esse que está sendo ensinado, que esse seja maldito, né? Anátema. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Ou seja, o que nós temos que ter o entendimento é o que está guardado dentro desses 66 livros, né? Está aqui nos 29 do Novo Testamento. São o que? Pura inspiração do Espírito Santo. Homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a nos deixar mensagem e instrução para que nós possamos caminhar corretamente diante do Senhor e alcançar aquilo que nos espera, que é o nosso galardão, né, pastor? Então nada, nenhuma profecia, nenhum adivinho, nenhum mensageiro de que seja, né, se vier trazer algo diferente do que está aqui nas Escrituras, pode ser validado ou pode anular algo que está guardado na palavra do Senhor, que é a nossa, né, base e a nossa convicção de fé, que é a Bíblia Sagrada. Não se pode tirar, nem muito menos colocar, né? É o necessário, completo e essencial para a vida do homem. O que a gente encontra muito aí são modas, né, que aparecem, interpretações diversas, e para nós é isso aqui que vale, né? O nosso manual da vida, manancial, nossa bússola, nossa fonte inesgotável. Isso aí é que nos sustenta por toda a nossa caminhada, né? Isso é o propósito deixado pelo Senhor, foi esse, é sustento para toda a nossa caminhada. Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. A palavra grega propetes significa proclamador ou intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculta e de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Quer comentar alguma coisa, pastor? Importante, né? Não são os profetas do Velho Testamento, e sim no Novo Testamento. E Paulo, ele assegura que a compreensão do ministério, que era oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da mesma promessa, foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas. Ali está descrito no Novo Testamento, né? Entender que o ofício, né, irmãos, de profeta, ele terminou em João Batista, né? Então, o ofício de profeta terminou em João Batista. Quando Paulo se refere aos apóstolos e profetas, esses profetas neotestamentários ou do Novo Testamento, ele está dizendo que, né, na tradução do original da palavra grega, que significa que é aquele proclamador ou o intérprete da revelação. E qual a revelação que eles estavam interpretando? A suma revelação, que é a palavra de Deus. É tudo aquilo que Cristo disse, né? Eles interpretaram e revelaram através do quê? Através do Espírito Santo. O próprio Cristo disse, olha, não vos preocupeis com o que hás de falar,
porque no momento certo o Espírito vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos ensinado. Então, no momento certo, os apóstolos, aquelas pessoas que estavam ali diante da igreja primitiva, estavam sendo revelados pelo Espírito Santo para interpretar e proclamar as boas novas. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Ele está dizendo, olha, vocês estão fundamentados na revelação dos apóstolos e dos profetas, ou seja, daqueles que trouxeram a revelação da palavra de Deus, daquilo que Cristo ensinou, né? Então, tinham incumbência de serem fiéis, né? Isso aí. Legítimos daquilo que era a vontade do Senhor, e né? Para tanto o seu povo. foram que o Senhor resguardou e deixou aqui, ó, há quase 2000 anos, não se tirou nem se colocou nada mais do que eles falaram, né? Está aqui guardado para todos nós aqui, que é a palavra sagrada. E faz grande efeito porque o autor está vivo. É né? isso aí. Mais importante, né? Como se diz, né? Nosso irmão professor Robson Santos, Santos, é o único livro, né? Que quando você vai ler, o autor senta do teu lado para poder explicar, né? Não precisa de autografar, né? Precisa não. Nem psicografar. Último tópico, irmãos, nós vamos ir, porque já são 7h20, nós vamos encerrar às 19h30 a nossa escola dominical para poder dar início ao culto online. Edificados para a morada de Deus. O edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Graças a Deus. Há uma harmonia, né, nisso. O estudo mostra que a harmonia é chegada quando os frutos do Espírito são desenvolvidos, não no outro, mas em nós. Isso. Né? Principalmente o amor para suportar uns aos outros, né? Que é o principal, né? Essa harmonização, né? Paulo também fala quando ele vai descrever que nós somos o corpo, né? O corpo tem que ser harmonizado. Porque um exemplo, se você está caminhando e de repente você sente uma cãibra, você vai logo parar. Porque um nervo não está harmonizado com o outro. Houve ali um choque, houve alguma coisa que desarmonizou aquela situação. Então, a mesma coisa aqui como o edifício. Se o edifício não estiver, né, harmonizado para o crescimento, a obra não vai ser completa. Então aí compara, né, o apóstolo fala que, né, todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. O templo santo no Senhor. Desculpa, irmãos. Aqui às vezes nós lemos aqui correndo, igual eu li agora, e não é o templo santo do Senhor, mas é no Senhor, né? Então vocês me perdoem. Então é uma diferença do Senhor e no Senhor, ou seja, nós temos um templo santo enquanto nós estivermos no Senhor. Né? Então, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, né? Nós sabemos que o templo de Salomão, o templo de Herodes, né, o templo dos judeus, haviam divisões. E a divisão mais importante era o lugar santíssimo, né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós somos templo santo no Senhor, ele está se referindo a este lugar santíssimo, né? O lugar santíssimo, né, pastor Denizar, era o local onde o Senhor próprio descia para receber a oferta do sumo sacerdote, né? Ali não podia entrar de qualquer maneira, porque se entrasse era consumido vivo,
Isso. né? O fogo ali que ia consumir aquele holocausto que estava sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança. Se o sumo sacerdote entrasse de uma maneira errada, o mesmo fogo que consumia a oferta, consumia a pessoa também. Então, o que o apóstolo está dizendo, que esse templo no Senhor, ele está se referindo ao lugar santíssimo. Então, há uma importância muito grande da maneira de nós vivermos, né? Porque se for de qualquer maneira, o Senhor não vai estar ali presente naquele lugar. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, todavia a analogia paulínia não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada do Deus no Espírito. Tem algum comentário, pastor? Mais uma vez, né, mostrando a importância, né? Antes lá no templo físico, agora em nós, né? Guardar esse ensino aí. Hoje o Senhor nos faz, né, como aquele que recebe, né, o Espírito Santo como morada. Então, o templo em si, a situação física nos reúne, nos junta. Mas aonde você estiver, pode ser alvo desta morada do Espírito Santo. Né? Amém. Por isso temos que observar onde nós estamos, né? É isso aí. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E qual tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? O próprio Estevão disse isso lá em Atos capítulo 17, versículo 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Glória a Jesus. Está muito bem explicado aí, né? Amém? Bem esclarecido. Então vamos à conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Glória a Jesus. Amém, pastor? Amém. Então aí esse ensinamento de hoje, né? Quero agradecer ao pastor Denizar por ter compartilhado esse ensinamento na noite de hoje. Nós vamos caminhando para o final e deixar um alerta para todos nós, né? Que o nosso sustento, a nossa sustentabilidade, o nosso alicerce principal foi e sempre será Cristo. Não podemos substituir de maneira alguma essa sustentação por outra coisa. Porque tudo que nós colocarmos no lugar de Cristo para edificar algo sobre ela, vai se romper e vai acabar afundando, né? E o que eu acho mais, assim, a misericórdia de Deus, ela é tão abrangente, né, pastor Denizar, que além de nós estarmos num processo de edificação, Cristo é a nossa sustentação e Ele próprio é o nosso arquiteto, porque é Ele que vai nos moldando, é Ele que vai nos edificando dia a dia, é Ele que vai, né, num linguajar mais claro, puxa a orelha um pouquinho aqui hoje, puxa a orelha ali amanhã, e nós vamos melhorando, porque o próprio Deus falou que o desejo do Senhor é que todos se salvem e que ninguém se perca. É por isso que Deus, às vezes, Ele nos coloca num funil, nos estreita, porque Ele quer o melhor para nós. Às vezes Ele nos aperta, nos amassa, porque Ele quer que esse edifício
fique 100%, entendendo que sobre a base que nós estamos fundamentados é Cristo Jesus, Glória a rocha a inabalável. Amém? Amém. Se sinta nesta noite como aquele que é alvo da morada do Altíssimo, morada de Deus. Fazia-se fazendo uma alusão aqui ao tabernáculo e depois ao templo israelita, se entendia que ali, naquele local, se adorava e se alcançava Deus. E agora? Agora, sendo nós morada, Deus habita em nós através de uma operação do Espírito Santo. Santuário do Deus Altíssimo, morada do Eterno, nós devemos nos considerar assim de uma forma verdadeira, grande e maravilhosa. Amém? Amém. Que Deus possa completar esse estudo no seu coração. E que não fique aqui, que você se sinta estimulado para poder pesquisar um pouco mais, porque certamente é muito mais abrangente daquilo que foi passado aqui, né, Fabiano? Isso aí. Amém. Pastor Denizar vai estar orando Graças para a nós Deus. encerrarmos essa escola dominical, e desde já eu quero agradecer a todos e voltar a dizer, se você tem alguma dúvida, mande as perguntas, né? Busque lá nos meios, nos canais que nós temos aí para poder, né, assessorar aí. Nós temos aí o portal da IBD Interativa, que é um portal que nós usamos, onde tem as lições semanais, onde tem estudos bíblicos, né? E lá você também pode deixar o seu comentário. Então faça-se, né, sinta-se à vontade de buscar aí a palavra de Deus e estude em casa, né? Procure, né, o estudo e se aprofundar, porque com certeza, como o pastor Denizar citou, o Senhor tem muito a acrescentar. Amém? Graças a Deus. Podemos orar então. Feche seus olhos, aonde você estiver. Glorificamos, adoramos o teu nome, Senhor, por essa grande oportunidade. Estamos aqui meditando na tua palavra, Senhor, no estudo desta noite, que certamente vai edificar muitos. E nós suplicamos, ainda fazendo um pedido, alcança, Senhor, cada coração aonde estiver, e que haja uma operação do teu Espírito envolvendo, Senhor, todo lar, toda a família. Senhor, nesta situação que estamos vivendo, seja o teu povo protegido e guardado pelo sangue precioso de Jesus. Por isso nós clamamos orando, agradecidos em nome de Jesus. A Amém. todos os nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus, e nos preparemos para o culto de logo mais, né? Amém. Glória a Deus.